Deputado, qual é a expectativa da oposição com a convocação do Rui Costa? Existe alguma estratégia montada, né? Quais são os principais elementos que vão ser colocados ali no tabuleiro para, politicamente, dentro da CPI, pressionar o ministro para que essas investigações deem frutos? Bom, quem assistiu ontem à CPI, onde o ministro G. Dias foi na condição de testemunha, na condição de convocado, ele prestou esclarecimentos muito importantes. Ele afirmou categoricamente que em nenhum momento recebeu relatórios, que em nenhum momento realizou ou criou ou de alguma maneira ordenou que fosse feito relatórios acerca das invasões do MST. Então, a grande questão que nós queremos saber é por que o ministro do GSI, através de toda a sua estrutura, são mais de 1.000 pessoas, 1.059 pessoas especificamente, que estão aí atreladas ao GSI, onde eles têm como função principal, e isso está na lei, analisar, realizar análises comparativas, levantar informações no que tange a matérias que podem estar relacionadas à questão de segurança pública, que podem, de alguma maneira, impactar o Estado democrático de direito. Todas essas informações servem para assessorar o presidente da República na tomada de decisões. Então, por que desde quando o descondenado assumiu a presidência, nenhum relatório foi feito, nenhum relatório foi emitido, nenhuma conversa oficial foi feita, não somente dentro do GSI, mas também todos os demais ministérios relacionados a essa questão da violência no campo, a saber, o próprio Ministério da Justiça, né, o próprio Ministério dos Direitos Humanos, já que envolve pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que têm tido sua dignidade violada por conta das condições subhumanas a que estão submetidos, o Ministério do Trabalho, enfim, são vários órgãos ligados diretamente e indiretamente à administração pública federal que poderiam, nesse momento, estar entrosadas, estarem empenhadas no sentido de resolver essa problemática das invasões de terra. Então, o que ele definiu foi que em nenhum momento foi feito relatórios, em nenhum momento o presidente da República foi advertido, ou ele mesmo não provocou, não teria provocado os ministérios para dar algum tipo de atenção a essa temática. Então, a nossa estratégia, a nossa expectativa é, lógico, desgastar o governo, é mostrar que o governo, nesse caso específico do MST, ele simplesmente estava cagando e andando. Ele não se comprometeu com a propriedade privada, não se comprometeu com o direito, né, das pessoas poderem se defender, né, porque é um direito líquido e certo. Não utilizou as ferramentas do Estado para fazer valer, inclusive, o cumprimento da lei. A lei, Gervásio, é clara. Artigo 161 do Código Penal. Esbulho possessório é crime. Então, diante dessa inércia do Estado, diante da inércia das autoridades policiais, tanto o judiciário quanto a polícia militar e os órgãos diretamente relacionados a essa pasta, estariam eles prevaricando? Então, alguém tem que responder. Então, eu não tenho dúvidas, Gervásio, que ao final desse relatório, ao final da própria fala do Rui Costa, ele vai endossar que em nenhum momento tomou conhecimento, em nenhum momento teve acesso a relatórios, em nenhum momento mandou que fosse feita análises ou relatórios relacionados a isso. E isso tudo vai culminar, inevitavelmente, na prevaricação, na omissão, na participação, no mínimo indireta, do Estado. Ele não combate e, por vezes, faz discursos estimulando, ou amenizando, ou atenuando a atuação criminosa desse grupo. Então, não resta dúvidas de que, ao final do processo, restará provado a omissão e a participação direta de agentes do Estado de forma comissiva na atuação destas facções criminosas que estão atuando, causando terror no campo. Vídeo aí do deputado federal Capitão Alden no embate aí com o general Dias,
Coloca aí, produção, para a nossa audiência poder ver. E aí eu sei que o tempo do deputado é curto, eu farei uma pergunta após em seguida. Meu amigo Bernardo, se quiser fazer uma também, a gente vai fará. Mas vamos ver esse vídeo aí agora, rapidinho. Um pouquinho, em que a BIM ficou sob a minha gestão, nenhum relatório. O deputado, eu não recebi nenhum relatório. Eu, como ministro, não recebi nenhum relatório de inteligência pelo sistema SISBIM. Foi dito aqui, o senhor falou várias vezes, que não foi informado e não recebeu informações a respeito das ações de invasões a propriedades rurais, que no Brasil, e em especial durante o período desse desgoverno, atingiu os maiores índices da história. Em apenas 3 meses desse atual desgoverno, superou todas as invasões dos últimos 4 anos, inclusive do governo Bolsonaro. Em nenhum momento, nem o presidente Lula, nem o ministro Flávio Dino e Vossa Excelência, ao que tudo parece, disse ter tido a preocupação de pelo menos se antecipar, de planejar ações para evitar a continuidade do crime, general. Deputado Alden, da minha parte não houve omissão e não posso imputar ato criminoso a nenhuma pessoa. Obrigado. Como um caso como esse, de grande repercussão, não foi tratado pela BIM ou pela própria GSI, ainda que o senhor não tenha recebido informações ou não tenha recebido relatórios, por que não partiu da BIM ou do próprio GSI análises, consultas, reuniões com os demais ministérios? O senhor citou aqui a Senasp, que faz parte e está subordinada ao Ministério da Justiça. Então por que não houve essa proatividade? O senhor, com tantos anos de experiência, comandos e uma série de cursos estratégicos, sabe que uma decisão dessa, para orientar, inclusive, a presidência da República, era importante, até para que ele pudesse montar um planejamento, montar ações, ainda que não partisse do GSI, mas que orientasse outros ministérios, outras secretarias. E pelo que consta, aqui, dentro dessas previsões de ações e missões do GSI/BIM, está previsto em lei, em um decreto. Não cumprir a lei é crime. Deputado, o senhor colocou a corda no pescoço aí do ex-GSI. Produção, ali tá normal? Rapaz. Deputado, eu vou fazer uma pergunta para você. Tá tudo bem? Pronto. Eu vou fazer uma pergunta para você, deputado, que é o seguinte. Eu vi aqui, vai ser uma notícia em primeira mão que a gente vai postar aqui, né? Vai falar aqui. O senhor pediu aí a convocação de ex-integrantes, né, ex-militantes da tela preta. Pronto. Voltou? Pronto, voltamos aqui. Tivemos um pequeno probleminha técnico. Deputado, notícia de primeira mão aqui, né, exclusiva nossa, o senhor fez um pedido aí de convocação para ex-militantes do MST, né, daqui da Bahia, salvo engano, da região de Prado. Eu queria, se o senhor puder falar, né, se for possível falar, porque a gente sabe que existem estratégias nessas decisões, caso não seja possível, tudo bem. Mas se o senhor puder falar, eu queria entender quais são as razões de convocar esses ex-militantes e o que é que a oposição, a direita como um todo, vai conseguir ver daqui para frente aí nessa CPI do MST com a convocação do Rui Costa. Perfeito, Gervásio. O escopo da CPI, isso está no próprio caput, que define lá a missão, a função da CPI, está em apurar indícios de crime que eventualmente foram praticados por membros, integrantes de grupos de pessoas que se dizem membros do movimento social pela luta pela terra. Então, como parte do processo, nós estamos colhendo provas, arrolando testemunhas, ouvindo vítimas. Então, nós temos aí, dentre essas pessoas que foram arroladas, com testemunhas, pessoas que foram torturadas, pessoas que foram ameaçadas, pessoas que foram expulsas dos assentamentos porque não concordavam com práticas que eram feitas por líderes do movimento, possível envolvimento de parlamentares, inclusive no financiamento
e na ordem direta para a prática de crimes, dentre eles invasão, extorsão. Muitos deles relatam o financiamento de campanha de parlamentares com recursos que foram obtidos de forma ilícita, através, inclusive, de extorsão, mediante extorsão. Então, temos uma série de denúncias, uma série de acusações. Nós requisitamos processos e inquéritos policiais que estão tramitando, inclusive, nessas regiões. Ilhéus, Prado, Itamaraju, Porto Seguro, enfim, toda aquela região do extremo sul tem ali uma grande concentração de assentamentos. E é justamente ali o epicentro do MST na Bahia. A fortaleza, a força do MST na Bahia está principalmente naquela região. A Bahia hoje é o estado que apresenta o maior número de invasões a propriedades rurais de todo o Brasil. Isso por si só já chama atenção. Isso por si só requer, por parte da CPI, tentar entender o porquê que isso acontece aqui. Como eu disse outras vezes, no estado de Goiás, o artigo 161 do Código Penal, que trata do esbulho possessório, ele é cumprido, é combatido à risca. Eu tive acesso, inclusive, Gervásio, recebi do comandante-geral da Polícia Militar de Goiás, um protocolo, um POP, um procedimento operacional padrão, onde há uma determinação para todas as secretarias vinculadas à Secretaria de Segurança Pública, aliás, todos os órgãos vinculados à Secretaria de Segurança Pública, agir, não se omitir, não prevaricar, e todos aqueles que não agirem diante do crime do artigo 61 serão punidos conforme a legislação vigente. Então, todo o Estado, e aí você inclui Poder Judiciário, Polícia Judiciária, Polícia Militar, todos os órgãos ali envolvidos que fazem parte do Estado atuam de forma conjunta para coibir as invasões de terra. Não é à toa que em Goiás as invasões não duram mais do que 24 horas, porque o Estado atua com o cajado pesado da lei, não permite que eles se instalem, vão ali ficando, vão ali se ramificando, se organizando para invadir outras propriedades. No momento que é detectado, que é flagrado o crime, há atualmente, prontamente, a atuação do Estado. Então, essa convocação é parte disso, de entender, de ouvir testemunhas, de ouvir vítimas, pessoas que estão relatando, que dizem ter provas, áudios, vídeos, vamos ter acesso a documentos do Ministério Público local, do Poder Judiciário, através de processos e também de inquéritos policiais, onde consubstanciam o envolvimento de líderes do MST que poderiam estar praticando esses crimes. São 9h50. Bernardo, quer fazer alguma pergunta para o nosso deputado? Quero sim. Bom dia, capitão. Prazer em rever. Bom dia. Tudo certinho. É interessante que eu fiz alguns trabalhos, alguns anos atrás, em cima... não foi uma tese, mas foi um artigo em relação a esse crime do artigo 61, que é o esbulho possessório, né? Temos alguns casos concretos, inclusive fiz parte, né, desse processo, atuando como autor, que alguns amigos, pessoas conhecidas que tinham suas propriedades aqui no interior da Bahia, né, no governo passado, falando a nível de governo do Estado, que tiveram as suas terras invadidas, né? Essa terra, inclusive, já está iniciando um processo de extração mineral, né, de um minério bastante interessante, e também criava gado. Então, a partir do momento que houve essa invasão, né, na ausência do proprietário, que ele ia somente fim de semana, esse gado praticamente foi dizimado, né? A questão da invasão, da depredação das casas que ali estavam estabelecidas, e aí houve uma ação, né, uma ação para a reintegração de posse. Essa ação foi dado êxito, né? Conseguimos em Brasília, não foi nem aqui no Estado, não conseguíamos acessar, foi conseguido em Brasília, e Brasília veio autorização para a reintegração de posse com a ajuda da Força Policial. Mais interessante que a Força Policial foi omissa. Não houve autorização, né, da Casa Civil, digamos assim, ou do próprio governo, de legalizar esse apoio a essa reintegração. O proprietário teve que se dispor de um valor pessoal para contratar uma segurança pessoal, né, privada,
para poder expulsar aquelas pessoas, inclusive com cerceamento, com uma série de impedimentos. Então, diante desse momento agora muito importante, dessa convocação, né, do ministro da Casa Civil em relação a essa CPI, exclusivamente a essa, e possivelmente a outros assuntos que estão coligados a ela, qual a expectativa nossa, porque nós temos interesse nisso, nós somos do mesmo partido, nós temos as mesmas perspectivas e somos de direita e temos uma esperança, porque a persistência, eu estava conversando com o Gervaldo, a nossa arma é a resistência persistentemente, porque uma hora vai haver uma falha, uma hora vai haver uma brecha em que não se possa fazer outra coisa a não ser dar vencimento à questão. E, pessoalmente, falando assim com o senhor diretamente, no seu coração, no seu íntimo, né, na sua veia política, qual a sua expectativa maior, o que pode acontecer, né, como algo positivo diante dessa convocação do ministro da Casa Civil? Perfeito, meu amigo. Como eu já havia dito anteriormente, eu duvido que Rui Costa tenha argumentos ou consiga se desvencilhar da sua responsabilidade. Aliás, tem sido a marca desse desgoverno. Ele demonstrou, inclusive, enquanto governador da Bahia por 8 anos, que ele tinha uma capacidade enorme de arrumar desculpas e de sempre encontrar ou de imputar a responsabilidade a terceiros. Ora, era culpa de Bolsonaro, a questão da violência. Ora, a culpa era dos CACs. Ora, a culpa é da justiça, porque libera os presos que a polícia prende. Ora, a culpa agora vai ser de alguém, do extraterrestre, mas nunca da autoridade competente, nunca daquele governador que é o chefe supremo das polícias civil e militar, chefe supremo do Estado. Onde estava a responsabilidade dele? Onde estavam as ações que ele deveria empreender para evitar a continuidade e o aumento dessa quantidade de crimes? É realmente um absurdo os comparativos entre a Bahia e todos os demais estados, não somente quanto à questão da violência, mas também a violência no campo. São mais de 30 propriedades até o momento invadidas aqui na Bahia. E só para ter mais uma clareza do que é que nós estamos falando, artigo 161 do Código Penal diz aqui, artigo 61, suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de uma coisa imóvel alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. E também incorre também nessa mesma pena esbulho possessório. Inciso 2. Quem invade com violência a pessoa ou grave ameaça ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório. Se o agente, parágrafo 2º, se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta combinada. Então, tudo isso está previsto no Código Penal brasileiro. Então, o que nós queremos saber, o que nós queremos que o Rui Costa responda é por que ele, enquanto governador da Bahia, porque ele, claro que o fato apurado não é a Bahia, não é o período em que ele esteve como governador. O foco é invasões e CPI. Mas ele esteve governador da Bahia, teve, inclusive, participação direta, enquanto governador da Bahia, na edição de leis, decretos e portarias que foram estabelecidas em conjunto com a PGE, Procuradoria-Geral do Estado, com a própria SSP, em conjunto com a Polícia Militar, criando protocolos de ação ou de não ação diante de casos de reintegração de posse e, principalmente, diante dos casos de flagrante delito, no caso do cometimento, no caso da flagrância ali do crime do próprio esbulho possessório. Então, a Bahia, ela não tem, por exemplo, uma delegacia especializada em crimes rurais, assim como tem em Goiás. Ele não tem um batalhão especializado em policiamento rural para garantir a efetiva aplicação e utilização de recursos para combater essa prática criminosa, garantindo aos proprietários rurais o direito à sua propriedade, o direito de poder
comercializar, de poder produzir, de poder gerar emprego. Isso é constitucional, isso a lei garante isso. Então, o Rui Costa tem muito a falar. Eu acredito, a minha expectativa é que, igualmente, o general G. Dias, ele vai reforçar, primeiro, que a esquerda está sustentando isso, que ele não tem nada a ver com o MST. Quem tem a ver com o MST é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Então, eu quero ver se ele vai jogar a culpa no ministro Flávio Dino. Né? Eu quero ver que ele vai dizer que não leu os relatórios porque não teve tempo, né? Porque estava envolvido com a política, a articulação nacional, não teve tempo de pedir ou mesmo de ler relatórios que eventualmente possam ter sido enviados pela ABIN para a Casa Civil. Então, eu acredito que não tem jeito. Rui Costa vai confirmar aquilo que nós já sabemos. Eles nada fizeram para impedir o avanço desses crimes, seja enquanto ele era governador, seja agora como ministro da Casa Civil. Então, ele vai dar elementos suficientes para que a gente possa, em nosso relatório, indicar possíveis culpados, possíveis envolvidos na prática, inclusive, do crime de prevaricação, de omissão, de comissão, enfim, a gente vai empurrar todos esses crimes relacionados e correlacionados com a prática comissiva do Estado. Veja que, no caso do DF, o governador do DF, Ibanez, e o próprio secretário da Segurança Pública, Anderson Torres, que está preso até o momento, foram presos, foram afastados, uma canetada, por simples, suposta omissão nos atos do dia 8 de janeiro. Então, se coube essas ações, essas medidas contra o governador do DF e o secretário, por que tratar Rui Costa de forma diferente, enquanto ministro da Casa Civil? Por que tratar o próprio Flávio Dino, que fez tanto alarde, culpando, né, essas autoridades que não agiram com dever de ofício para impedir os atos antidemocráticos? Então, eles criaram realmente um espaço, uma lacuna, um precedente para também serem enquadrados no mesmo rol de crimes. Não vou ocupar mais seu tempo, não. Sei que você está lutando aí em Brasília aí pelos conservadores aqui baianos. Queria lhe parabenizar pelo trabalho que tem feito, tem tido uma atuação exemplar, digna de orgulho realmente para a oposição aí e para os baianos. E conte com a gente aqui para o que precisar. Eu não sei se o senhor lembra, mas que foi em 2021, quando o Lula esteve aqui na Bahia, que ele foi obrigado a entrar pela porta dos fundos da Alba, que estava lá estava o senhor, o Tenóbio estava lá. O MST estava ali, hein? Lembra da feirinha que eles fizeram? Lembro. Pois é. Fizeram, rapaz, em plena pandemia, a Assembleia Legislativa vazia, porque estava no lockdown, e aí inventaram a vacinação, inventaram a feira do MST para poder encher a Assembleia Legislativa, porque não tinha militância nenhuma para receber o público. Aí inventaram vacina, né, inventaram um monte de coisa, feirinha, para tentar encher, mas nada disso deu certo. E a gente tocou terror naquele dia. A gente lembra o seguinte, que para promover o MST, eles fazem. Agora, para combater os atos errados, não. Então, tem prova farta aí. Mais uma vez, deputado, meus parabéns. Bom tê-lo aqui conosco. Boa sorte aí, firme aí nessa continuidade, deputado. Valeu. Eu queria só pedir aí uma ajuda a todos os conservadores, a partir da... Que data é hoje, meu Deus? Estou perdido aqui. 2, pronto. A partir do dia 7, semana que vem, nós teremos a realização de uma competição, não, de uma... Como é que eu diria, meu Deus? Bom, vai ser aberto aí uma consulta pública através da internet. Serão consultados pessoas, brasileiros, que, obviamente, acompanham a política no Brasil, e também será consultada a imprensa especializada, que atua aqui na Câmara Federal, para escolher os parlamentares destaque do Congresso Nacional. Eu fui um dos poucos parlamentares do PL que estão concorrendo na classificação geral de deputado de destaque, pela quantidade de pronunciamentos na plenária, a quantidade de projetos de lei apresentados como autor e como coautor, e pelos critérios que foram estabelecidos pela comissão. Então, estaremos aí concorrendo
Hoje, graças a Deus, através de uma análise também feita por outro site especializado chamado Ranking Política, hoje eu me encontro na segunda posição dentre os 39 deputados federais baianos. Então, na Bahia, dentre os 39, eu sou o segundo, estou mais bem avaliado, segundo colocado, e dentre o geral, os deputados federais, me encontro na posição 112 do Brasil de deputado, que tem tido o maior ou melhor destaque na Câmara dos Deputados. Então, semana que vem, iremos participar dessa consulta. Então, votem no momento certo, a gente vai estar divulgando o link, vai estar divulgando a página para que você, em todo o Brasil, possa estar votando, escolhendo aí os parlamentares de destaque nesse primeiro semestre do ano de 2023. Queria agradecer aí mais uma vez a oportunidade, o espaço. Conte conosco, estamos juntos. Daqui a pouquinho, 11 horas, vamos começar ao vivo, vai passar ao vivo na TV Câmara, a Comissão de Educação. Vai pegar fogo hoje, tem muita coisa para ser votada lá. E aí, logo mais 14 horas, mais uma vez, teremos a Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI, do MST, e teremos hoje, como uma das audiências, né, dos ritos previstos hoje na CPI, o convite, né, do deputado federal, licenciado, agora secretário da Segurança Pública, capitão Derrite, de São Paulo, onde ele vai expor no estado de São Paulo o que o Estado tem feito para combater o crime, especialmente no campo, relacionado às invasões de propriedade privada. Tarcísio tem dado amplo apoio às pessoas que trabalham, homem do campo, combatendo o crime, prevalecendo a lei e a ordem. Então, vamos aprender um pouco com a experiência de São Paulo e com aqueles que, de fato, estão cumprindo a lei. Então, aguardo vocês logo mais, daqui a pouquinho. Valeu!